Para falar sobre essa obsessividade, nós convidamos o psicólogo Dr. Alexandre Brito. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Hoje, inclusive, é dia do psicólogo. Parabéns, viu? Muito obrigado e parabéns a todos os psicólogos. A todos os psicólogos que salvam a nossa vida quando a gente precisa muito, né? Fica tudo embaralhado na cabeça, a gente vai pro psicólogo. Pois é, doutor, a gente mostrou aqui esses casos de perseguição, né? É realmente complicadíssimo você conviver com uma pessoa o tempo todo na sua cola. O senhor estava me explicando, existem dois tipos de perseguição, não é isso? A que a pessoa conhece e a que não conhece. Existem a possibilidade de haver duas perseguições. Nesse caso, tanto com quem o stalker conhece, quanto com quem o stalker se relaciona, né? Que ele não conhece, perdão, e que ele se relaciona. Geralmente, quando ele deseja uma pessoa, porque o stalker pode ter causas afetivas, como amor, ódio, inveja, enfim, vingança. Quando ele não conhece a pessoa, ele começa a fazer, ele pode ter o comportamento do stalker por meio de redes sociais. Mensagens, Instagram, Facebook, e mesmo começar a circular na região onde a pessoa, em que ele tem como alvo, convive, né? O outro caso é quando o stalker se relaciona com o seu objeto-alvo. Eu digo o objeto-alvo, porque a relação do stalker com a pessoa é de posse. Ele trata a pessoa como um objeto na qual ele busca o controle da vida dessa pessoa. E essa pessoa, ela tem aí o sofrimento advindo disso, né? Então, muitas vezes, quando ele está se relacionando com a pessoa, é por meio de ameaças, por meio de controle, e ele busca mesmo fazer com que a pessoa corresponda apenas ao desejo dele. A pessoa em si não consegue, ela se constrange. Então, doutor, por exemplo, a mulher deve ficar atenta. Se ela tem um relacionamento e ela deve desconfiar se o namorado está o tempo todo assim, onde você está? O que você está fazendo? Tem ciúme, às vezes, de colegas de trabalho, sendo que não há necessidade de ter ciúme. Quais seriam esses casos, assim, a gente pode exemplificar? Existem vários exemplos possíveis, né? Em alguns dos casos, a pessoa começa a ser privada de alguns relacionamentos, de algumas relações sociais que ela estabelece cotidianamente. Então, ela tem, inclusive, em casos mais graves, o próprio celular clonado, ela tem o rastreador instalado no carro. Então, ela é proibida pelo stalker de transitar. Ela perde aquilo que há de mais precioso nela, que é a própria liberdade, né? Então ela começa a sentir constrangimento, ela começa a deixar de fazer o que ela tem prazer em fazer. E geralmente ela e os amigos começam a perceber uma mudança de comportamento, porque a pessoa, alvo do stalker, ela começa a ter medo. Sair de casa é algo que ela começa a ponderar se ela vai sair ou não, por causa da perseguição. Caramba. Ela começa a deixar de ser ela mesma e desenvolver vários sintomas, como insônia, fobia, sudorese, enfim, né? E aí há necessidade de um acompanhamento psicológico, e toda a rede de apoio é fundamental, como amigos e família. Que conseguem perceber essa situação, Isso. né? Doutor, a gente tem várias participações no Facebook, vocês puderem colocar aqui pra gente. São telespectadores que já estão sabendo, né, do assunto e estão participando. Olha, a Janete Correia, bom dia, Ronda Geral. Eu, graças a Deus, nunca fui perseguida, mas eu acho que essa lei vai ajudar muita gente que vive sofrendo por perseguição, né? Aí vem essa lei para punir realmente, né, quem já está cometendo esse tipo de situação. O Silvano Borges fala, boa tarde, Isabela. Em relação a isso, eu, na minha opinião, acho que é totalmente invasão de privacidade. Deus me livre de saber de alguém que está me vigiando, seguindo os meus passos. Acho uma falta de respeito pessoas que agem desta maneira. E a Adriana Silva dos Santos, bom dia, Isabela. Eu vivi sim, separei do pai da minha filha, vivia atrás de mim me vigiando, ameaçando. Se eu não ficasse com ele, nossa, ele dizia que não ficaria com ninguém. Aí já é até uma ameaça, né, doutor? Você vê que a Adriana testemunha aí justamente a relação do stalker com o seu alvo, no caso a Adriana, por meio da posse. Ou seja, você é minha, exclusiva, e ele faz com que crie mecanismos de controle em torno da Adriana, no caso, né, pegando como exemplo, para que ela seja uma espécie de exclusividade dele. Então, a pessoa tratada como objeto, ela não vive, ela não tem o que é de mais precioso, a liberdade, tá? Então, realmente a pessoa tem esse sufocamento, e que é fundamental garantir que ela possa desejar e poder fazer as suas escolhas com total liberdade. Aí, doutor, o que a pessoa deve fazer então, se ela está vivendo esse tipo de relação? Ela deve buscar ajuda tanto da polícia quanto do psicólogo também?
É importante que quando está tendo essa relação, geralmente essa relação é abusiva, né? E nem sempre a pessoa-alvo percebe, acaba com o tempo, se estiverem se relacionando, diferente dos casos em que a pessoa não conhece e vive um terrorismo, fica apavorada para sair, transitar nas ruas, quando ela está num relacionamento em que ela sofre ameaças, porque pode haver até uma tentativa de se adequar aos desejos do stalker. A pessoa, com o tempo, vai percebendo que isso está abusivo. Geralmente os amigos percebem também, porque muda o comportamento, para de frequentar academia, lugares que ela costumava sair para ter prazer, outros ambientes, até no trabalho ela fica muito prejudicada. Então, amigos e família são os primeiros passos que geralmente se procura o apoio. E essa própria família, amigos, podem tentar isso por meio do diálogo, tá? Realmente interceder na relação e, em alguns casos, porque como você está numa relação abusiva, há um risco da violência, e em alguns casos a pessoa também faz a denúncia. Tá? Ok. E a gente deu início a esse assunto justamente por conta da mudança da legislação. Ou seja, está ficando ainda mais grave esse tipo de comportamento. A gente deixa aqui o nosso alerta, né, doutor? Isso. O doutor deu todos os sinais do que pode estar acontecendo. Se você for stalkeado via redes sociais, e-mail, WhatsApp, procure a Delegacia de Crimes Cibernéticos, né? Porque aí é essa coisa online. Agora, se for pessoalmente, qualquer delegacia para relatar, e aí quem está te vigiando, quem está te perseguindo, vai ser procurado pela polícia e vai parar, não é isso, doutor? Perfeito. É fundamental também que a pessoa possa reintegrar a sua própria saúde mental. Então, que ela procure um acompanhamento também psicológico, além dessas outras medidas, para que ela possa ter a capacidade, né, de usufruir da sua liberdade como qualquer outra pessoa. Inclusive, se estivermos num caso de adoecimento aí do próprio stalker, que ele também tenha assistência por estar aí agindo de forma passional. Bacana. Obrigada, viu, doutor, pelas informações, agradeço, pela sua participação aqui no Ronda. Obrigado.